O mundo precisa de mais comida. Nossa população está crescendo rapidamente, e com isso, a demanda por alimentos também aumenta. Nossos recursos naturais estão sobrecarregados, e a agricultura tradicional não consegue acompanhar essa demanda crescente. A agricultura tradicional tem um grande impacto no meio ambiente, contribuindo para a desflorestação, uso excessivo de água e emissão de gases de efeito estufa. Precisamos de uma nova solução que seja sustentável e eficiente, algo que possa ser produzido em larga escala sem esgotar nossos recursos. A empresa Proceto é uma líder no sul do país na produção de tenébrio, um tipo de larva de besouro que é uma excelente fonte de alimento para animais de estimação, como répteis, pássaros e peixes. Será que a resposta pode ser larvas de farinha? Essas pequenas criaturas podem ser a chave para um futuro alimentar mais sustentável. Essas pequenas criaturas são repletas de proteína, um nutriente essencial para a nossa dieta. Elas são uma fonte de alimento rica e nutritiva. Além disso, elas também são uma fonte de alimento sustentável. Criar larvas de farinha requer menos recursos do que a criação de gado tradicional. Criar larvas de farinha usa menos terra e água do que a pecuária tradicional, o que é crucial em um mundo onde esses recursos estão se tornando cada vez mais escassos. As larvas de farinha também produzem menos gases de efeito estufa, ajudando a combater as mudanças climáticas. Elas podem não parecer apetitosas à primeira vista, mas com o processamento adequado, podem ser transformadas em uma variedade de produtos alimentícios. As larvas de farinha têm o potencial de revolucionar nosso sistema alimentar. Vamos explorar como essas pequenas criaturas podem fazer uma grande diferença no futuro da alimentação sustentável. Junte-se a nós nesta jornada inovadora. Várias empresas inovadoras estão liderando o caminho na criação de larvas de farinha. Essas empresas estão revolucionando a maneira como pensamos sobre a produção de alimentos e a sustentabilidade. Empresas como Insect, Enterra, Enviroflight e AgriProtein estão na vanguarda desse movimento. Elas estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para otimizar a criação de larvas de farinha. Essas empresas estão desenvolvendo instalações de alta tecnologia para criar larvas de farinha de forma eficiente. Utilizando equipamentos automatizados, elas conseguem aumentar a produção e reduzir custos. Elas também estão transformando larvas de farinha em vários produtos. Isso inclui ração animal, que é uma alternativa sustentável às fontes tradicionais de proteína. Alimento para animais de estimação, oferecendo uma opção nutritiva e ecológica para donos de pets preocupados com o meio ambiente. E até mesmo alimento humano. As larvas de farinha são ricas em proteínas e podem ser incorporadas em diversos pratos, desde barras de proteína até farinhas para panificação. As Nações Unidas também estão reconhecendo o potencial das larvas de farinha. Elas veem essa prática como uma solução viável para combater a insegurança alimentar global. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, destacou as larvas de farinha como uma fonte de proteína sustentável. Em seus relatórios, a FAO enfatiza a importância de diversificar nossas fontes de proteína para proteger o meio ambiente. Elas estão defendendo o aumento do investimento na criação de insetos. Investidores estão começando a perceber o potencial econômico e ambiental dessa indústria emergente. E o futuro parece promissor para os agricultores de larvas de farinha. O foco principal da Enviroflight é produzir ração sustentável para a aquicultura. As fazendas de peixes tradicionalmente dependem fortemente da farinha de peixe. Isso, infelizmente, contribui para a pesca excessiva. A ração à base de insetos da Enviroflight fornece uma alternativa sustentável, reduz a pressão sobre nossos oceanos. Suas instalações em grande escala podem processar toneladas de resíduos de alimentos diariamente.
Isso impede as emissões de metano dos aterros sanitários. Também cria um recurso valioso. A AgriProtein usa as larvas para criar ração animal e fertilizantes. Sua abordagem inovadora está ajudando a construir uma economia mais circular. A FAO enfatiza os benefícios ambientais da criação de insetos. Eles também destacam o valor nutricional dos insetos. As larvas de farinha são uma fonte completa de proteína. Elas contêm aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais. A FAO acredita que a criação de insetos pode desempenhar um papel significativo na alimentação de uma população crescente de forma sustentável. Seção 8. O futuro é crocante, adotando as larvas de farinha para um amanhã sustentável. As larvas de farinha podem ser pequenas, mas seu potencial é enorme. Elas são ricas em proteínas, vitaminas e minerais essenciais. Elas oferecem uma alternativa sustentável e nutritiva às fontes tradicionais de proteína. Comparadas com a produção de carne bovina, as larvas de farinha requerem significativamente menos recursos. À medida que enfrentamos os desafios de uma população crescente e preocupações ambientais, a necessidade de fontes de alimento mais eficientes e ecológicas se torna cada vez mais urgente. Adotar larvas de farinha como fonte de alimento não é mais uma questão de se, mas quando. Chefes renomados e entusiastas da culinária estão explorando novas receitas e formas criativas de incorporar esses insetos em pratos deliciosos. Empresas como Insect, Enterra, Enviroflight e AgriProtein estão liderando o ataque. Elas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para otimizar a produção e garantir a qualidade dos produtos. Elas estão desenvolvendo tecnologias inovadoras e criando produtos de alta qualidade. Desde barras de proteína até snacks crocantes, as opções são variadas e saborosas. Com o apoio de organizações como as Nações Unidas, que reconhecem a importância de soluções alimentares sustentáveis, o movimento ganha força globalmente. O futuro da alimentação pode ser um pouco mais crocante do que estamos acostumados, mas com a aceitação crescente e a inovação contínua, as larvas de farinha podem se tornar um pilar fundamental na construção de um sistema alimentar mais sustentável e resiliente.